pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Química Orgânica, onde nós vamos abordar os procedimentos experimentais. E na aula de hoje nós vamos ver a síntese do acetato de isopentila. Então vamos lá. Bom, então vamos começar pelo termo síntese. O que é a síntese orgânica? Na síntese orgânica nós construímos moléculas orgânicas a partir de uma sequência de processos químicos. Então, a partir de moléculas orgânicas mais simples, a gente consegue construir moléculas mais complexas. Tá? Vocês já devem ter visto em algum medicamento, mas que uma droga é sintética. Como é que funciona isso? Normalmente, as moléculas são isoladas a partir de compostos naturais, a estrutura dessas moléculas é estudada e a partir de uma molécula pronta a gente consegue pensar numa rota sintética para produzir essa molécula artificialmente, produzir essa molécula em laboratório. É isso que a síntese orgânica é. Então, nós produzimos moléculas a partir de uma sequência de processos químicos. Tá? E a molécula que vai ser produzida na aula de hoje é justamente o acetato de isopentila. Então, a gente vai ver uma reação de esterificação, onde a gente produz um éster, que é o acetato de isopentila, a partir de um ácido carboxílico, que vai ser o ácido acético, e um álcool, que é o álcool isoamílico ou álcool isopentílico. Então vamos relembrar um pouquinho das moléculas em química orgânica, né, incluindo as suas funções orgânicas. Tá? Então o ácido acético, cujo nome e o PAC dele é ácido etanóico. Então é essa moléculazinha aqui, onde nós temos a função orgânica sendo o ácido carboxílico. E o grupo funcional do ácido carboxílico é a carboxila, que está em destaque na molécula aí onde vocês podem ver. Tá? Essa é a carboxila. Então, C-O-O-H. Na reação de esterificação, então, nós reagimos um ácido carboxílico com um álcool. No caso do acetato de isopentila, que é a molécula que a gente vai fazer, o álcool é o álcool isopentílico, cujo nome e o PAC, né, é 3-metil-1-butanol, também chamado de isoamílico. As moléculas orgânicas elas têm vários nomes usuais, gente. Então acostumem-se. Né? A função orgânica dessa molécula é o álcool, cujo grupo funcional é a hidroxila, aqui em destaque na molécula. Tá? Então, o 3-metil-1-butanol, but, 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. E na posição 3, aqui nós temos um grupo metil e o ol indica que a função orgânica é o álcool. E a molécula que nós vamos produzir é o acetato de isopentila ou acetato isoamílico, cujo nome o PAC é o etanoato de 3-metil-1-butila. Essa é a molécula que nós vamos chegar, sendo que a função orgânica é o éster e o grupo funcional característico dos ésteres é a carboxila substituída. Substituída por quê? Porque a carboxila dos ácidos carboxílicos ela tem um hidrogênio ionizável aqui que a gente pode substituir. Se essa substituição for uma outra cadeia carbônica, essa molécula vai ser um éster. Então, a principal reação envolvida na síntese que a gente vai ver hoje é a esterificação de Fischer. Na esterificação de Fischer, nós produzimos um éster a partir de um álcool e um ácido carboxílico, tendo como um catalisador um ácido forte, normalmente o ácido sulfúrico. Então, numa reação de esterificação de Fischer, nós produzimos um éster mais água. Tá? Essa reação, esse tipo de reação, ele tem um mecanismo complexo por trás. Tá? O estudo de mecanismos de reações é assunto para química orgânica de cursos de nível superior. Tá? No curso técnico, a gente vai se ater aos procedimentos por trás desse tipo de reação. Tá? Lembrando que, como eu falei lá atrás, na síntese orgânica, a síntese orgânica é justamente brincar de montar moléculas. Tá? Nesse nosso caso, nós vamos fazer uma síntese com base numa única reação, mas a gente pode ter moléculas que exigem diversas reações em sequência, tá? Coisas que são muito mais complexas, que podem levar semanas para você produzir um produto final numa síntese orgânica. Tá? Mas a gente começa pelos procedimentos mais simples, entre eles a esterificação. Então vamos falar da importância dos ésteres. O que são os ésteres? Os ésteres são normalmente moléculas com odores fortes e agradáveis
e que são usados como aromatizantes, tá? Muitas plantas e frutas produzem naturalmente ésteres e essas moléculas podem ser sintetizadas e utilizadas como aromatizantes artificiais. Então aqui a gente tem uma tabelinha com alguns ésteres que têm odores bastante característicos. Então, tendo como o acetato, ou seja, o ácido acético, como sendo o ácido carboxílico que dá origem a esses ésteres. Então, o acetato de propila, por exemplo, tem odor de pera, o acetato de octila, laranja, acetato de benzila, pêssego, acetato de isobutila, rum, e o acetato de isoamila, que é o acetato de isopentila que a gente vai fazer hoje, tem odor característico de banana. Então, é o aromatizante artificial de banana, é o acetato de isoamila, o acetato de isopentila. Então vamos ao procedimento de síntese. Para ilustrar o procedimento da síntese para vocês, eu peguei 2 vídeos do YouTube do canal do Dr. Richard Musgrave, tá? Os links estão aqui no slide, vocês podem entrar para prestigiar e dar um joinha, porque são vídeos muito bem feitos, muito detalhados, tá? Então o processo de síntese começa misturando os reagentes. Eu tirei o áudio dos vídeos originais para fazer os meus comentários e coloquei algumas legendas. E eu já vi que eu coloquei os reagentes errados, tá? Eu coloquei ácido isopentílico, na verdade é álcool isopentílico. Mas então vamos lá. A reação começa misturando os reagentes num balão de fundo redondo. Então nós vamos adicionar o ácido acético em excesso em relação ao álcool isopentílico, tá? Essa mistura vai no banho de gelo antes de adicionar o ácido sulfúrico, que é o catalisador. Por que a gente coloca em banho de gelo antes de adicionar o ácido sulfúrico? Porque a dissolução do ácido sulfúrico é extremamente exotérmica, libera muito calor, né? Então, adicionado os reagentes, nós vamos preparar um sistema de refluxo. Essa reação vai ficar em refluxo por 1 hora. Eu já vou explicar direitinho o que é o refluxo. Então, no refluxo, a gente adiciona um balão de fundo redondo, onde estão os nossos reagentes, e logo acima a gente encaixa um condensador, e vai aquecer a mistura reacional. Dentro do balão vai essas pedrinhas que a mão misteriosa mostrou aí na frente. Essas pedrinhas, também chamadas de pérolas, são usadas para evitar uma ebulição violenta. Então vamos explicar um pouquinho do procedimento de refluxo que vocês já devem ter visto. Mas então no refluxo nós montamos um sistema onde nós temos um balão de fundo redondo que contém a nossa mistura, que deve reagir sob alta temperatura. Então o que acontece? A reação de esterificação ela é muito lenta à temperatura ambiente, tá? Mesmo com o ácido sulfúrico de catalisador. Então a gente vai aquecer esse meio reacional. O problema é que quando a gente trabalha com síntese orgânica, a maioria das moléculas são voláteis. Então se a gente aquecer o negócio, as moléculas vão embora. Para isso, a gente adiciona um condensador logo acima do balão de fundo redondo. Então nesse condensador, o que vai acontecer? A água está passando sempre de baixo para cima, né, para manter a parede interna do condensador fria, né? Então o que acontece? Os vapores que vão se aquecer, que eles vão entrar no condensador, vão entrar em contato com a parede, vão se condensar e voltar para reagir aqui dentro, tá? Então, com esse sistema em refluxo, a gente acelera as reações que a temperatura ambiente seriam muito lentas, tá? Concluído o período de refluxo, de 1 hora, a gente vai tirar a nossa mistura do aquecimento, né? E nesse caso é legal ter a manta de aquecimento sobre uma plataforma elevatória, né? Então a gente consegue tirar o aquecimento, caso aconteça alguma coisa. E depois disso a gente vai colocar a nossa mistura de reação em gelo, justamente para resfriar o sistema e para a nossa próxima etapa, que vai ser uma etapa de extração líquido-líquido que vocês já conhecem. O éster, o acetato de isopentila formado, ele é uma molécula pouco polar. Então, tanto o álcool como o ácido são mais polares, mas o éster formado é apolar. Então, o éster ele vai ficar numa fração que não vai se misturar com a água. E essa água vem da onde? Vem da própria reação do ácido acético que foi colocado em excesso e desse gelo que resfriou o sistema. Então, observem ali que a gente tem as duas frações. A fração de baixo
é a fração aquosa que a gente vai descartar. E essa fração de cima é onde está o produto da nossa síntese, onde está o éster. Tá? E agora a gente vai fazer uma segunda extração usando bicarbonato de sódio. Observem como vai ficar efervescente a reação, como vai formar bastante bolinha quando a gente adiciona o bicarbonato de sódio. Está vendo ali como formou bastante espuma? O que acontece? Qual é a explicação para o uso do bicarbonato de sódio? Então vamos lá. O bicarbonato de sódio ele é utilizado para neutralizar o excesso de ácido que sobrou ali no meio reacional. Então esse ácido pode vir de onde? Pode vir tanto do ácido sulfúrico, que foi usado como catalisador, ou do excesso de ácido acético, que é um dos reagentes para a formação do acetato de isopentina. Então, como é que fica essa reação de neutralização usando bicarbonato de sódio? Bicarbonato de sódio, que vocês estão vendo em química inorgânica comigo, é essa molécula aqui, NaHCO3. Então, o que acontece? O bicarbonato de sódio ele reage com H+, que pode vir tanto do ácido sulfúrico como do ácido acético. E nessa brincadeira vai formar o quê? Nós vamos liberar o sódio e vai se formar o ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico ele é um ácido instável, ele é um ácido que se decompõe em água e CO2. Então, aquela efervescência, aquelas bolinhas que a gente vê dentro do funil de separação, quando foi adicionada a solução de bicarbonato de sódio, é justamente isso. Houve a neutralização do ácido, houve a formação do ácido carbônico e o ácido carbônico se decompôs em água e CO2. Isso é exatamente o que acontece quando a gente está com azia e toma um antiácido. Pode ver a composição de qualquer antiácido que vocês tomarem. A maioria vai ter bicarbonato de sódio. Então, o que acontece? A gente toma um antiácido, à base de bicarbonato de sódio, vai ter uma neutralização do ácido do estômago e vai se formar o ácido carbônico, H2CO3, que vai se decompor em água e CO2, e esse CO2 vai virar um arroto. Tá? Quando a gente arrota depois de tomar um antiácido, é justamente por causa da formação de ácido carbônico, e o ácido carbônico se decompõe em água e CO2. Tá? E quais são os próximos etapas da reação de síntese? Nós vamos fazer como a gente viu em extração líquido-líquido, a gente tem que fazer sucessivas extrações para garantir que toda a fração aquosa saia. Então, a gente vai adicionar mais bicarbonato de sódio em solução para garantir que todo o ácido seja neutralizado. E depois a gente vai fazer uma terceira extração que eu vou comentar ao longo do vídeo. Então, nessa etapa do vídeo, nós vamos continuar com as extrações líquido-líquido. Tá? Então, a gente vai fazer essa primeira extração usando o bicarbonato de sódio. E eu deixei o áudio original do vídeo porque vocês vão ver. Normalmente, quando a gente faz extração líquido-líquido, já costuma formar pressão dentro do funil de separação. Agora que o bicarbonato de sódio está produzindo, a neutralização está produzindo gás carbônico, essa pressão dentro do funil de separação é ainda maior. Então eu deixei o áudio para vocês ouvirem quando ela abre a torneirinha e libera a pressão do funil de separação. Então vamos ver. Nós estamos na primeira extração. Going to flip it, and then she's going to get. Ouviram? Forma-se muita pressão por causa do gás carbônico que está sendo liberado, né? Então essa é uma extração com o bicarbonato de sódio. A gente vai descartar a fração aquosa. Lembrando que essa fração aquosa, antes de ser descartada na pia, a gente tem que checar o pH para saber se pode descartar diretamente. Né? Uma segunda extração com mais bicarbonato de sódio para garantir que todo o excesso de ácido tenha sido neutralizado. E uma terceira extração, onde a gente vai adicionar água e cloreto de sódio, solução saturada de cloreto de sódio. Para que isso, gente? Algumas soluções, algumas substâncias orgânicas, a maioria das substâncias orgânicas de baixa polaridade, elas têm uma solubilidade ainda menor se a gente adicionar sal na água. Esse fenômeno é chamado de salting out. Então a gente adiciona o cloreto de sódio para reduzir ainda mais a solubilidade do éster para garantir que
mínimo possível de éster, que é o nosso produto, seja perdido. Agora a gente vai recolher o éster, que é o nosso produto final ali por cima do funil, mas percebam que a solução está bem feia ainda, né? Então a gente vai ter que destilar essa solução. Antes da destilação, a gente está adicionando sulfato de magnésio. O que é o sulfato de magnésio? O sulfato de magnésio ele é um agente secante. A gente vai adicionar o sulfato de magnésio para garantir que não haja mais água dentro do nosso éster, dentro do nosso produto. Então, o que acontece? Quando a gente adiciona o sulfato de magnésio anidro, ou seja, anidro quer dizer sem água, o sulfato de magnésio ele é capaz de absorver até 7 moléculas de água, formando o sulfato de magnésio heptahidratado, ou seja, sulfato de magnésio com água. Alguns sais eles são capazes de absorver água e o sulfato de magnésio tem uma grande capacidade. Obviamente que a gente não pode usar o sulfato de magnésio desde o começo, né? A gente faz as extrações líquido-líquido justamente para tirar o máximo de água possível, mas sempre sobra um restinho de água. Essa água residual a gente tira com um agente secante. Então, nas duas fotos a gente tem o aspecto de um solvente molhado, né, com um pouco de água, e o solvente seco. Notem que a vidraria no solvente molhado, ela tem um aspecto de como se fosse engordurada, suja, enquanto que o solvente seco, ele deixa a vidraria completamente limpinha, tá, com um aspecto limpo. E a última etapa da nossa síntese é justamente a destilação do produto final. Vocês viram ali que no Erlenmeyer, onde foi coletado a fração orgânica depois da extração, o produto está meio feio, tá? Uma coloração meio turva, tá? O acetato de isopentila, ele é incolor. Então a gente vai purificar agora o acetato de isopentila a partir de uma destilação. A gente já fez algumas destilações de laboratório, mas a destilação que eles vão realizar nesse vídeo, ela é especial porque ela é feita em vácuo. Então a gente vai fazer uma destilação a vácuo. Qual que é a vantagem da gente usar uma destilação a vácuo? É que a baixas pressões, o ponto de ebulição das substâncias diminui. Então, a gente teria que aquecer o acetato de isopentila ali a 140 graus para ele entrar em ebulição. Se a gente usar uma bomba de vácuo, com uma pressão reduzida, essa temperatura é muito menor. Então, eles estão montando todo o aparato ali para fazer a destilação. Lembrando que, olha só o sulfato de magnésio ali no fundinho do Erlenmeyer, né? Adicionando as pérolas para que a ebulição não seja violenta, né? Para que não hoje então a gente adiciona essas pedrinhas que também foram adicionadas lá na primeira etapa de refluxo, né? Então sempre que tem aquecimento a gente adiciona essas pedrinhas que são chamadas de pérolas. Né? Então adicionou o condensador ali no sistema. E agora a gente vai colocar o frasquinho de coleta, onde vai ser coletado o produto destilado. Tá? O frasquinho de coleta ele vai ser colocado dentro de um banho de gelo, tá? Porque como a gente não quer perder o mínimo possível, tem que garantir que ele pingue ali depois do condensador e continue na fase líquida. Então a gente vai coletar ele em gelo. Como esse balão de fundo redondo ele é pequenininho perto da manta, vocês viram que ela empurrou a manta de aquecimento para a lateral do tubo, para aumentar ao máximo a superfície de contato. Né? E agora estão conectando a mangueira da bomba de vácuo no sistema, e com isso todo o sistema vai estar em vácuo. Ela ligou a água no condensador e agora vai iniciar o aquecimento do sistema depois de colocar o banho de gelo. Então agora vai ser iniciada a destilação do produto final. E a destilação ela é acompanhada ali pelo termômetro. Né? Estão vendo que tem um termômetro que fica ali bem na entrada ali do tubinho de onde vai para o condensador. E como é que a gente sabe que o nosso produto está sendo destilado? Porque a temperatura de ebulição das substâncias ela se mantém constante. Né? Então, quando a temperatura no termômetro se estabilizar, significa que a gente está destilando a nossa temperatura. Olha lá, a temperatura do termômetro dele está por volta de 50 graus, e se fosse a pressão constante, né, se não tivesse vácuo no sistema, essa temperatura aí precisaria estar para cima de 100 graus, 120, 130, para destilar o acetato de isopentila. Né? Então,
está mostrando o percurso ali dos vapores e que começou a se condensar ali no frasquinho de coleta. Pode ver que está pingando devagarzinho. E esse produto que está sendo destilado é o nosso éster, o acetato de isopentila, que tem odor característico de banana. Seria uma síntese muito legal de fazer no laboratório, porque envolve uma sequência de vários procedimentos que a gente estudou separadamente, né? Então, o bonito da síntese é justamente isso, envolve uma sequência de procedimentos, de conhecimentos que a gente acaba adquirindo ao longo de todo o curso, né? Então, terminada a destilação, ali sobrou um pouquinho de líquido, ele vai tirar o vácuo, né? Tirou o aquecimento primeiro, depois tira o vácuo e por fim está ali o produto destilado, né? O que a gente pode fazer agora é justamente também determinar o rendimento da reação. Como que a gente calcula o rendimento da reação? Pela massa do acetato de isopentila que foi formado, certo? Bom, pessoal, eu sei que pode ser um pouco decepcionante assistir uma aula prática teórica, né? Eu mesmo fiquei empolgado para fazer essa prática do laboratório, mas nesses tempos malucos que nós estamos vivendo, infelizmente não tem jeito da gente ir para o laboratório, né? Mas nós estamos conversando entre os professores e na escola para a gente oferecer um curso futuro breve, justamente para a gente focar nas partes experimentais dessas disciplinas que ficaram mais prejudicadas por conta do coronavírus, tá certo? Eu agradeço quem chegou até aqui, como de praxe, no último slide ficam aqui algumas referências para quem quiser se aprofundar no assunto. Então, os 2 primeiros livros estão disponíveis na Biblioteca Pearson. Para acessar a Biblioteca Pearson é só ir no Swap, links importantes, Biblioteca Pearson. O terceiro livro, Solomons, é um livro um pouco mais robusto de química orgânica e nós temos alguns exemplares físicos na biblioteca. Eu sugiro para que vocês deem uma olhada quando tudo isso passar. Tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês, um grande abraço, cuidem-se e tchau!